O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. A participação das mulheres no sistema agroflorestal é o tema da aula de hoje, com a agricultora familiar, diretora sindical da Federação dos Trabalhadores na Agricultura e coordenadora da Marcha das Margaridas no estado do Pará, Camila Castro. Olá, eu sou a Camila Castro, sou agricultora familiar ribeirinha do município de Curralinho, no Marajó, do estado do Pará, e sou diretora sindical da FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui no estado do Pará, da base da CONTAG, que é a nossa Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e aqui no estado do Pará também coordeno a Marcha das Margaridas, que é uma ação protagonizada pelas mulheres trabalhadoras rurais, junto a muitas parceiras, né, e hoje em dia é uma das ações maiores das mulheres na América Latina. E hoje eu estou aqui com vocês, a convite do projeto Elas por Elas, para falar sobre agrofloresta, né? E qual é esse conceito que também nós, agricultoras familiares ribeirinhas aqui do Marajó, né, nós compreendemos. E o que isso significa para a gente, qual a importância, né? E é em cima disso que a gente também já rediscute esse conceito do agrofloresta, que quando foi pensado a agrofloresta, foi uma junção do agronegócio com a floresta amazônica. E como isso impactou muito na nossa vida também, né, a partir dos grandes projetos, e que nós, pequenos produtores, agricultores familiares, não estávamos envolvidos. E para quem ainda não conhece a nossa região do Marajó, nós somos uma região com 16, hoje em dia já com 17 municípios, que estão municípios localizados em áreas de campos e outros em áreas de floresta. E eu sou da área de ilhas e florestas, né? E aqui a gente busca muito rediscutir a reconstrução da floresta, como a gente faz essa recuperação de uma forma sem agredir o solo e sem também afetar a vida das pessoas que estão lá. E com isso a gente começou a ter acompanhamento de institutos federais, né, que temos aqui na nossa região, e a gente já foi percebendo da importância de criar um sistema agroflorestal, que a gente chama de SAFs. Então, a gente já trabalha o SAFs, né, por dentro desse nosso projeto, que também é, é um agroflorestal, mas com a nossa cara, de como a gente recupera esse solo, de como a gente recupera, né, a nossa alimentação sustentável e como é para a gente ter uma vida saudável. E aqui a gente já busca trabalhar bastante isso com a diversidade da produção que a gente tem. E as nossas potencialidades aqui na região é açaí, é a farinha, é, né, o extrativismo das plantas naturais, né, que já são plantas já oriundas de outras gerações, né, e a gente busca fazer essa construção dessa plantação. E para a gente não perder toda essa cultura, a gente busca trabalhar esse sistema, que não é um sistema de monocultura. Né? Isso é muito importante para nós quando a gente vai falar sobre a recuperação, né, da floresta, a recuperação do nosso solo. E a gente busca muito trabalhar esse sistema, que hoje já tem várias famílias na nossa região que trabalham,
né, em glebas federais, em comunidades de assentamento, comunidades ribeirinhas. Como eu disse anteriormente, nós somos de áreas de ilhas, né, de floresta. E até nossas famílias que estão em áreas de campo também, né, que criam búfalo, também já começaram a trabalhar mecanismo para recuperar aquele solo. É porque também a gente tem aqui no Marajó regiões que trabalham, como o município de Cachoeira da Arari, que trabalha com a plantação de arroz de várzea, né? E a gente já busca fazer essa discussão com as nossas comunidades rurais e ribeirinhas para que elas possam fazer a produção, mas que se possa ter também várias outras produções. E dentro do SAPS a gente consegue trabalhar tudo isso, porque o SAPS para nós, ele, como eu disse anteriormente, a gente pode trabalhar outras culturas. Então aqui a gente busca sempre trabalhar, né, com a plantação, ter plantas que são plantas de ciclos anuais, plantas de ciclos bianuais e espécies perenes, né, que são já permanentes. E a gente sempre busca fazer essa conversa, né, com as nossas famílias, porque muitas delas pensam assim: ah, mas a gente quer fazer uma plantação de mandioca, de maniva, né, para a gente fazer a nossa farinha. E muitas das vezes aqui, antigamente era trabalhado muito com a queima. Então, o SAFES também faz com que a gente recupere aquele solo que foi queimado para fazer a plantação da maniva, para ter a roça, né, para ter a mandioca para fazer a farinha. A gente já trabalha o SAFES para se plantar dentro daquela floresta a maniva e dentro, né, daquele espaço, daquele território, daquela área, ter a maniva, ter a melancia, ter o maxixe, ter outras plantas que possam também ajudar todo o sistema e principalmente o clima para que se tenha o roçado, mas sem degradar o solo com a queimada. O SAPS também ele nos ajuda muito nisso, né? E é uma forma até de deixar a gente mais tranquilo, porque quando a gente queima um solo, um território, uma área, a gente também corre o risco de que esse fogo ele vá para outros lugares e saia do nosso controle. E o SAFs ele faz com que a gente tenha uma produção mais sustentável. Então, a gente faz desse formato. E aí, quando a gente vai fazer a escolha, fica muito, muito, muito mesmo para a opção do agricultor. Por exemplo, hoje eu quero no meu terreno ter a plantação de açaí, mas o que é que eu posso colocar junto com a plantação do açaí? Porque o açaí precisa de bastante água, né, para dar um fruto bonito, massivo, para que a gente possa ter uma polpa, né, com um produto de qualidade. Então, eu preciso de bastante água. Aí eu já posso pensar um pouco de que a maniva não vai ser tão bom, porque a maniva, a raiz vai para dentro do solo, né? E, nesse caso, pode apodrecer. Então, já não vou ter uma produção boa de farinha. E aí eu já posso pensar quais são as espécies de produtos e produção que eu posso colocar naquela área e que possa fortalecer a minha plantação do açaí. Principalmente no período que o açaí vai precisar de sol, que o açaí vai precisar de bastante água. Aí eu tenho que ver quais são as espécies, né, que eu posso plantar para crescer junto. Ou seja, também a gente trabalha muito isso, né? Quais são as plantas que podem crescer junto para dar uma boa produção. E aí eu já posso ir pensando de acordo com o que o produtor quer. Mas se eu quero plantar maniva para eu ter é, minha farinha, eu posso sim colocar, inclusive para fazer a cobertura do solo, a plantação de melancia, a de maxixe, enfim, vários vegetais que eu queira naquele momento que vai ter saída também para eu vender, né? Para assim eu poder estar tendo lucro, né? E não ficar sem produção, sem ter a minha produção familiar, tanto para eu me alimentar quanto também para comercializar. E, gente, tudo que hoje a gente produz, tudo que a gente faz e que é orgânico, tem muita saída, né? Principalmente agora que com a pandemia que veio, a gente descobriu muitos agricultores nossos é, produzindo e comercializando. Apesar de que a gente tenha uma problemática com a internet, mas a gente conseguiu sim fazer com que comercializasse os produtos que foram feitos principalmente durante a pandemia e que muitos deles são produzidos por mulheres, né? Por mulheres aqui na nossa região. E a gente consegue muito trabalhar desta forma. Como o SAFs ele pode ser trabalhado com espécies anuais, bianuais e perenes, a gente pode também, nesse momento, estar trabalhando uma geração de renda contínua.
né? O que que agora nesse período da cadeia de produção, o que é que sai mais? Ah, vai sair nesse período agora farinha, então vou trabalhar aqui no meu roçado para a farinha ser um potencial no período que também ela estiver falhando, né? E depois disso, o que é? Ah, é o abacaxi, vai ser batata doce, ou então, não sei, a produção do feijão, enfim. Aí a gente vai trabalhando para que a gente possa também garantir a nossa geração de renda, né, familiar. E isso a gente consegue trabalhar também por dentro dos SAFs, né, para que a gente possa ter, principalmente também em área de várzeas, uma produção no qual não prejudique, né, a nossa atmosfera, que a gente não perca e não diminua o carbono que a gente vai tendo também, e assim poder ter um ciclo de produção no meio da localidade, no habitat que a gente está, tá bem? É importante também os serviços ambientais com esse sistema, porque, como eu disse anteriormente, ele melhora o clima para a gente. Se eu quero fazer um roçado e eu pego esse roçado, tiram todas as árvores, queimam, automaticamente vai aumentar o calor naquela região. E muitas das minhas produções, das espécies da minha produção, não vão se dar bem com calor, porque vão precisar de sombra, e eu não vou ter sombra, porque vai estar totalmente, né, céu aberto. Então, quando a gente busca fazer essa espécie de roçado sem queima, de fazer os SAFs, a gente acaba criando um ciclo de temperatura, um ar, um solo mais estável, né, e qual a gente pode manter a nossa produção de qualidade e poder também, né, criar outras espécies de vegetais e assim a gente ter no nosso SAFs um organismo mais nativo que a gente, né, gosta de falar dessa forma, assim, para manter mais a qualidade. Outro serviço ambiental que ele é muito destacável, né, para nós, principalmente para nós aqui da Amazônia, é a melhoria do ciclo da água. O SAFs também, ele pode recuperar uma nascente. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa discussão até melhor, né? Eu estou falando muito dos SAFs, porque é muito sobre assim, a agrofloresta, e para nossa vivência, os SAFs aqui no debate da agrofloresta, ele é um formato nosso, é um sistema de que a gente consegue manter toda essa qualidade, né? Fazendo toda essa discussão. E aí a gente tem muito esse melhoramento da água nas superfícies e recupera também muitas nascentes que a gente tem perdido ao decorrer do tempo com as queimadas, porque, né, quando tem muita queimada, a tendência é secar os rios, as nascentes, e com os SAFs a gente consegue fazer essa recuperação do solo e da água também. E isso já houve vários estudos da Embrapa e de outras estudos, né, outros órgãos de pesquisa, né, da importância desse sistema agroflorestal, né, principalmente para a recuperação, para que a gente possa continuar produzindo e comercializando, e mantendo uma vida mais saudável. Ele também, esse sistema, ele também nos ajuda muito para diminuir os ataques de pragas e doenças nos nossos cultivos, né, nos cultivos agrícolas. Quando a gente vai trabalhar os SAFs, a gente sempre busca ver quais são as produções que ficam mais próximas uma das outras e a praga, por exemplo, do gafanhoto não vai prejudicar, né, outras e inclusive quais são as plantas que vão servir de defensivo para outras espécies. Acho que é muito importante a gente também estar vendo isso e vai muito da escolha do agricultor e da agricultura familiar, né, que vai estar fazendo esse sistema agroflorestal através dos SAFs, entender e querer para a sua área, né, para a gente poder estar trabalhando muito. Mas ele é muito bom porque a gente acaba tendo uma visão até assim muito legal em relação à nossa produção. Porque se eu for trabalhar na minha área um monocultivo, eu acabo, né, trabalhando só com a maniva para ter a, a farinha. Mas se eu for trabalhar, né, um SAFs, eu consigo ter vários produtos e consigo comercializar e ter uma boa geração de renda.
E como a gente pode fazer com que esse sistema também se relacione à vida das mulheres, né? Como a gente pode falar um pouco sobre isso? Aqui na nossa região, tem vários projetos e organizações. Inclusive, existe o projeto Manos e Manas Marajoara, no qual as mulheres elas estão sobrevivendo do extrativismo, que também a gente considera isso um processo de sistema agroflorestal. Elas veem as sementes, né, da floresta, o bole-bole, casca de pau, para fazer as suas biojoias. Então, as mulheres também elas estão muito envolvidas, né, nessa subsistência de ver a qualidade do produto a partir da natureza, do extrativismo, e trazer isso também para trabalhar com outros mulheres. Nós estamos numa região que há muita violência contra a mulher, muita exploração sexual, exploração da mão de obra de trabalho, porque muitas delas saem das suas comunidades ribeirinhas para ir para a cidade para trabalhar como domésticas e não recebem um salário adequado. E lá nesse trabalho elas ficam submetidas a vários tipos de violência. E esse projeto conversa e dialoga muito com essas nossas companheiras que também estão nas áreas ribeirinhas e que conhecem, têm um saber maravilhoso de trabalhar com os produtos extraídos da natureza, para fazer biojoias, para fazer paneiros, né, para fazer até mesmo roupas, né, umas roupas, uns tecidos maravilhosos. A forma que elas usam as tinturas que são extraídas para pintar as roupas. E as mulheres, elas nesse sistema todo, elas vêm com essa forma de desenvolvimento, né, e de mostrar também que da natureza, da floresta, a gente pode produzir tanto nossos alimentos para comercializar, mas também como extrair o que a natureza já tem para comercializar e gerar renda. E isso, assim, para nós é muito importante, porque acaba que elas saem da invisibilidade, vêm para um espaço que a gente vê um espaço de poder, é um espaço que elas têm, né, propriedade para falar, para atuar, para ajudar outras mulheres também a sair da invisibilidade e sair daquele ciclo de violência, para vir para um espaço onde elas vão colocar os saberes delas, as experiências delas, né, e produzir e comercializar. Estou falando muito do comercializar porque aqui a gente passa por uma problemática que foi muito forte, que é a fome, né, que é a falta de subsistência mesmo, de recurso financeiro. E foi a partir desse olhar delas para a floresta, desse olhar delas, né, do que a gente tem no meio que a gente vive, como a gente produz e a gente comercializa para ter geração de renda, tanto para nós, quanto mães, quanto para também criar os nossos filhos, né? Porque muitas delas são chefes de família nesses espaços. E, e é por isso assim, que a gente vai buscando muito, né, trabalhar esse sistema, envolver essas mulheres. Quando a gente pode, a gente traz, né, experiências de dentro dos institutos federais para dentro das comunidades. Hoje em dia, na nossa região, a gente já tem muitas mulheres que já são técnicas, né, técnicas de agropecuária, já estão em cursos de agroecologia, cursos técnicos, vivendo as experiências de tempo comunidade, tempo escola, para estar trazendo também um pouco da realidade da comunidade para dentro da área acadêmica, né, para a gente poder fazer essa troca de experiência. É na criação dos peixes, é na criação de camarões, é, e na própria construção de como a gente pode estar reconstruindo essa nossa vivência, né, da natureza com a própria sociedade. E as mulheres, elas buscam muito a trazer tudo isso, a ir para a feira, né, apresentar toda essa produção que elas fazem. E elas são as mulheres que estão na frente, né? Não é de hoje, é de muitos anos atrás. As mulheres que têm esse olhar, peraí, que essa planta aqui dá certo para trabalhar junto com essa outra, e assim a gente vai produzindo. Elas fazem muito por dentro dessa nosso debate, PAFs, as hortaliças, né? Elas trabalham muito, que antes era só as hortaliças de suspensa, que para nós aqui na região
de várzea, para nós é as hortaliças de suspensas que é melhor para a gente trabalhar. E quando a gente começa a fazer essa produção dentro desse sistema do SAFs, da agroflorestal, a gente já consegue também, né, levar essas nossas hortaliças lá para dentro para recuperar o solo, porque a gente precisa de um solo sadio, né, e que ele seja muito, né, continue sendo muito importante para a nossa plantação, e aí a gente conseguindo produzir, né, de uma forma mais adequada também para comercializar. Claro que aqui a gente ainda tem muita dificuldade nessa nossa comercialização, porque a gente consegue fazer com que o nosso produto seja de qualidade, porém, por a gente não ter uma facilidade para escoar esses nossos produtos, a gente acaba, né, tendo um pouquinho de dificuldade num valor financeiro mais adequado de valor também, né, para o nosso produto e que a nossa mão de obra, né, ela fosse mais reconhecida. Só que a gente consegue fazer toda essa nossa produção, mostrar a importância do solo, buscar fazer essa troca de experiência com nossos filhos, né, com os nossos parentes, para que eles sejam um processo contínuo e que a gente vá buscando mudar mais essa realidade de que o monocultivo ele não é tão sadio para uma floresta que precisa de estar em constante recuperação, né, em constante reconstrução, e a gente vai buscando fazer esse diálogo também. Dentro das comunidades, são as mulheres que organizam as rodas de conversa, né, para falar dentro das associações da importância de ter a produção do açaí, mas que da produção do açaí se tenha um fundo participativo, se tenha a plantação da maniva para ter a mandioca, fazer a farinha, mas que se tenha um fundo para isso também. E como é importante dentro deste ciclo a gente produzir, mas ter uma troca, né, de experiência entre as comunidades. Porque eu moro hoje no Rio Canaticu, afluente, né, é um rio afluente do município de Curralinho, mas que tem uma realidade totalmente diferente do Rio Piriá. Está no mesmo município, porém tem produções diferentes. No Rio Canaticu, a nossa potencialidade é o açaí, mas lá para o Rio Piriá já é o extrativismo da madeira. Então, assim, como hoje a gente faz essa extração da madeira dentro do processo dos SAFs, dentro desse sistema agroflorestal, sem degradar, sem a gente retirar, né, a natureza de uma forma exagerada e, assim, influenciar impactos negativos. Então, a gente busca também fazer essa discussão por dentro, né, dos nossos debates de rodas de conversa com as mulheres, no sindicato, na associação, na cooperativa, até nas rodas, né, de conversa na igreja também, a gente já busca fazer muito essa discussão. E hoje com mais propriedade, com mais visibilidade do que antes. Antes a gente era muito podada, né? A gente não tinha muito espaço para a gente colocar as nossas ideias. E hoje não. Hoje a gente já consegue fazer isso, né, com propriedade em alguns territórios. E é a própria defesa da nossa existência, né? Se a gente não defende nossos territórios, se a gente não busca mecanismo para que esse sistema ele permaneça vivo, os nossos corpos também não permanecerão. Então, a gente vê o tema agroflorestal por dentro do SAFs, para nós, hoje, uma sobrevivência enquanto pessoas dentro de um território. E buscar produzir diversas espécies em uma pequena área e ter uma boa produção para que eu garanta a renda da minha família também hoje é um ato assim para a gente de sobrevivência, de resistência e de dizer que a gente está naquele território também produzindo para existir, existindo para continuar produzindo. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.